Foi assim em 2020 e também aconteceu em 2023. Final da Libertadores no Maracanã. Flamengo sendo eliminado nas oitavas de final. Dessa vez, pro Olímpia. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo e é óbvio que elas vão além da tática. Então eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, que eu vou rodar a vinheta e na volta a gente vai falar bastante sobre essa partida, sobre essa derrota do Flamengo 3-1 pro Olímpia. Pessoal, deixaram um like? Não esquece de deixar o like não. Eu sei que você tá aí de cabeça quente, chateado, mas mesmo assim, dá uma força para esse produtor de conteúdo, que o like realmente é importante pra gente que produz conteúdo no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, tá bom? Bom, como vocês podem imaginar, tem bastante coisa pra gente falar e a gente vai abordar alguns aspectos táticos, é óbvio, afinal você está no canal falando de tática, mas também é óbvio que o jogo não passa só por tática. Eu vou repetir mais uma vez o mantra que eu venho dizendo aqui no canal, nas redes sociais. O jogo tem 4 dimensões: tática, física, técnica e psicológica. E todas elas precisam ser levadas em consideração. A gente sempre joga uma luz maior sobre a tática, porque esse é o enfoque do canal. Mas a gente nunca vai deixar de abordar os outros aspectos. Fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre o aspecto mental do jogo, quão importante ele é. E ontem isso aconteceu mais uma vez. Taticamente, quem prevaleceu no campo de jogo foi o Olímpia. Aí você vai dizer, mas Rafa, a tática do Olímpia é rústica, é bola longa, disputa por primeira bola, jogar bola na área, bola aérea. Por que taticamente o Olímpia prevaleceu então? Porque conseguir botar em prática o seu plano de jogo faz você prevalecer taticamente numa partida. E o Flamengo não conseguiu botar em prática o seu plano de jogo, não conseguiu ser eficaz, não conseguiu fazer valer a sua proposta. Quem conseguiu impor o seu jogo taticamente foi o Olímpia. Fisicamente, quem foi que prevaleceu? Foi o Olímpia. Por quê? Porque forçou o jogo físico, o jogo de duelo, em posição física, e prevaleceu também, né? Foi melhor. Psicologicamente, quem foi que prevaleceu no campo de jogo? Foi o Olímpia, que sofre um gol do Flamengo aos 8 minutos de jogo e tem força mental para empatar logo na sequência. E aí, a partir disso, já vira o jogo mental, já vira o jogo psicologicamente para o seu lado, a torcida se inflama. E eu venho dizendo isso aqui também no canal. Como é que pode um time cascudo como o Flamengo, com tantas peças, com tantos jogadores experientes, se deixar levar tanto pelo psicológico? Isso tem acontecido algumas vezes. Me causa um certo espanto. A gente sabe que são seres humanos, não são robôs. Eu sempre falo também isso aqui no canal. Mas me causa um certo espanto, porque a gente está falando de jogadores realmente experientes, tarimbados, acostumados a esse tipo de jogo e que se deixaram levar bastante pelo lado psicológico. É bem verdade que até conseguiu botar a bola no chão e tocar a bola. Mas durante alguns momentos do primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 1-1, enquanto mentalmente parecia que tinha virado a chavinha de vez para o Olímpia, o Flamengo ainda consegue virar esse jogo. Mas aos poucos o Olímpia vai retomando essa chavinha do mental e vai conseguindo trazer o mental pro lado dele, pro lado do time da casa. E tecnicamente, quem foi que prevaleceu? Bom, tecnicamente o Flamengo teve muito abaixo em termos de tomada de decisão, erro de passe. Então o Olímpia, apesar de não ser tecnicamente brilhante, não tem como ser, por conta da capacidade dos seus jogadores, mas conseguiu, por exemplo, ser efetivo, ser contundente, porque finalizou 4 vezes e botou 3 bolas dentro do gol. E mais um adendo sobre a parte tática também, né? O Olímpia conseguindo, por exemplo, atacar um lado mais frágil do Flamengo, e o Flamengo demorando, São Paulo demorando a tomar a decisão de trocar, por exemplo, o lado dos volantes, até em termos de escalação do Gerson, na minha visão, colocar o Gerson como a cobertura do Felipe Luiz foi uma péssima decisão. Afinal de contas, o Gerson é um jogador talentosíssimo, mas que tem defensivamente pouca capacidade de correr para trás, pouco senso de urgência,
pouca noção de cobertura, e colocá-lo como o cara mais próximo, responsável por, eventualmente, fazer as coberturas do Felipe, que é um cara que tem 38 anos, que é um cara que tem pouca mobilidade historicamente, me pareceu assim algo até juvenil por parte do técnico do Flamengo. Bom, preciso dizer uma coisa importante para vocês também. O Scout, que é a plataforma que eu tenho acesso, plataforma profissional que os clubes usam, com vídeos segmentados, com uma série de estatísticas, um scout realmente muito profissional e que dá um acesso muito bom para a gente que quer analisar o jogo. Ele está com um problema de acesso de direito autoral, de contrato, provavelmente, com a Conmebol, de forma que os jogos de Libertadores Sul-Americano não estão sendo disponibilizados lá no site, lá na plataforma. E isso, obviamente, gera um impacto na minha análise, porque eu não posso baixar o jogo como eu normalmente faço, reassisti-lo, já separando os lances, tirando os prints, separando alguns vídeos, que é a forma como eu faço aqui. Então, a análise fica um pouquinho prejudicada, mas missão dada, né? A missão cumprida. Então, eu vou trazer, é claro, para vocês aqui uma análise. Como o Flamengo foi eliminado, infelizmente, não padecerei mais desse problema. Peço a compreensão de vocês, mas acho que nem por isso a análise vai ficar pior. Acho que dá para a gente conseguir fazer um trabalho legal, trazer uma análise bacana para vocês. Bom, por que eu estou colocando essa imagem aqui para iniciar essa análise? Porque essa aqui é a thumb do vídeo pré-jogo do jogo de ida da Libertadores, do confronto Flamengo e Olímpia. E eu coloquei aqui, tem que usar a cabeça. E eu falei nos primeiros segundos, na introdução daquele vídeo, essa thumb tem um duplo sentido. Por que essa frase aí em destaque tem um duplo sentido? Porque tem que usar a cabeça no jogo. O Olímpia tinha uma fragilidade defensiva no jogo aéreo e também era um time que forçava muito o jogo aéreo ofensivo, então o jogo aéreo ia ser importante com a cabeça, tanto ofensiva quanto defensivamente para o Flamengo, mas o jogo com a cabeça no sentido mental também seria vital, porque o time do Flamengo ia ter que ter muita paciência para lidar com um Olímpia muito retraído, com as linhas muito baixas, buscando catimbar o jogo, por exemplo, no Maracanã, e teria que lidar também com um jogo de imposição física, de bola longa, que é chato, né? Você tem que estar sempre forte mentalmente para lidar com aquilo. Então eu comentei sobre isso já desde do primeiro jogo, desde o jogo de ida, eu já falava sobre isso. E acabou que no fim das contas isso foi determinante, né? A questão mental foi determinante para que o Flamengo saísse derrotado. Então, até escrevi ontem naquela rede social lá que mudou de nome recentemente, que estudar o jogo, conhecer sobre o jogo é bacana e faz a nossa relação com o futebol ficar um pouco mais saudável. Eu posso afirmar isso para vocês. Por outro lado, saber exatamente o que o time não pode fazer, o que não deve fazer, e ver o time fazê-lo, assistir o time fazer isso durante 90 minutos, já sabendo que é aquilo que o time não pode fazer, isso é bastante angustiante, cara. Isso é bastante angustiante. Eu tenho que confessar para vocês. Vamos aqui para algumas estatísticas do jogo, rapidamente, para a gente só analisar algumas coisas, depois a gente vai seguir. Bom, vamos lá. O Flamengo teve mais posse de bola, muito também porque no final do jogo ficou com a bola para tentar o seu gol, né? Então, infelizmente, em termos táticos, né, o Flamengo não conseguiu colocar o seu plano de jogo em prática e é por isso, taticamente, saiu perdendo, né? Não foi feliz. Bom, o Flamengo cedeu 14 finalizações e só fez 4 finalizações. O Flamengo só finalizou 4 vezes. É bem verdade que conseguiu um gol, mas finalizar 4 vezes só é bem pouco para um time com essa qualidade, né? Com esse elenco qualificado que tem. Bom, me chama a atenção também o Flamengo não ter conseguido nenhum escanteio, né? Não conseguiu forçar jogadas mais de profundidade, mais agudas, né? Me chamou bastante atenção. E também, é claro, né? 6 impedimentos. Isso mostra um pouco de ansiedade, né? Do mental, falando um pouco mais alto, jogadores não conseguindo ter essa leitura de que, né, tem que segurar, tem que se manter fora do impedimento, né? Bom, precisão dos passes, né? O Flamengo só com 81%. E olha só isso aqui. Bem aqui, ó, em cima de mim aqui, esses dados. O Flamengo é o time que tem, um dos times que tem mais precisão dos passes do Campeonato Brasileiro, 87,4. Quando você cai de 87,4, que é a média do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que o Flamengo mais joga, então é o campeonato que te dá dados mais robustos, com recorte maior. Quando você sai de 87,4 para 81,
você baixa significativamente a sua taxa de acerto de passe. O Flamengo, tecnicamente, mal no jogo no Defensor del Chaco, mal, errando muito passe. Everton Ribeiro errando muito passe. Gerson também. O próprio Arrascaeta, que começou muito bem o jogo, depois foi definhando, né, junto com a equipe de uma forma geral e não conseguindo mais prevalecer tecnicamente. Então, muito erro de passe. Thiago Maia também. E isso, é claro, que tem uma influência grande no desempenho do time. Bom, o Flamengo só fez 11 desarmes, também acho pouco, né? Para um jogo decisivo, para um jogo fora de casa, para um jogo que é matar ou morrer, né? Jogo de mata-mata. Acho pouco. O Flamengo forçou bastante o jogo pelo lado esquerdo, especialmente na primeira parte do jogo, e estava dando certo. Mas, ao mesmo tempo, também o jogo ficou condicionado por esse lado esquerdo defensivo do Flamengo, porque o Bruno Henrique também não tinha muita leitura de quando baixar para perseguir o lateral ou o ponta que estivesse ali. O Felipe Luiz, que obviamente com bola fez um péssimo jogo, né? Muitos passes errados ali, mas a verdade é que ele ficou muito exposto ali. Toda vez que ele buscava perseguir, buscava saltar um pouco mais de pressão, e isso é normal, o lateral faz isso, né? Eventualmente, alguém tem que cobrir as costas do lateral. Isso é uma situação normal no futebol. O lateral persegue, alguém cobre as costas, e no caso, nem Bruno Henrique, muito menos o Gerson, que é o cara mais próximo ali, o cara que tem mais aquela obrigação de fazer essa cobertura, nenhum dos dois fazia. Então vai se falar muito sobre a partida ruim do Felipe, vai se colocar muito, eu acho, na conta dele, e justamente a questão defensiva. Com bola, o Felipe foi muito ruim, partida muito fraca, muito abaixo, surpreendentemente, né? Esse não é o Felipe Luiz que a gente está acostumado a ver, mas sem bola defensivamente, ele ficou muito exposto, não havia cobertura. E a gente vai ver muita gente só falar que ele tá velho, que ele não corre, que ele sempre foi assim, e que não é possível, que tem que ter um secretário, uma babá para ele. Não é uma babá, gente. Todo lateral tem que ter uma cobertura de zagueiro, de volante, e o Felipe ficou totalmente sem essa cobertura. Isso é uma verdade, isso é um fato. Doa quem doer. Bom, vamos mostrar imagens. A partir de algumas imagens aqui dá pra gente entender algumas coisas e dá pra gente fazer uma cronologia, inclusive, do jogo. Bom, logo de início, o Olímpia já deixou bem claro que o jogo de bola longa, de posição física, ia ser a estratégia da equipe do Arce. Então, olha só isso aqui. Bola longa. Inclusive, essa bola entrando nas costas do Davi, o Fabrício tentando vir aqui fazer essa cobertura e o Olímpia conseguindo finalizar. Antes dessa bola, já tinha tido uma outra bola com poucos segundos de jogo, né? A gente já tinha dito isso desde do primeiro jogo, desde o pré-jogo do jogo de ida no Maracanã. Aqui o gol do Flamengo, né? Esse foi algo também que eu apontei desde o pré-jogo do jogo de ida. A dificuldade que o Olímpia tinha com bolas paradas, com bolas alçadas na área, falta lateral, escanteio, a marcação aqui predominantemente individual e o risco que você corre quando você marca individual é o seu adversário conseguir ganhar esse duelo, se impor fisicamente, ganhar esse duelo em força, conseguir tomar a sua frente, conseguir a vantagem posicional. Por isso que aconteceu, o Bruno toma a frente, consegue botar o pé na bola e marcar o gol do Flamengo. O Flamengo tinha ali uma situação muito, muito confortável. 8 minutos de jogo, psicológico todo virado para o Flamengo, a partir desse gol aqui do Bruno Henrique. Vou até ver de novo aqui, que vai rodar de novo aqui, ó. O Bruno consegue botar o pé na bola. O Flamengo fica muito confortável no confronto, não só na partida, mas no confronto. Só que aí, logo depois, o Olímpia faz o seu gol. E aqui é importante dizer que, para mim, o maior pecado aqui é essa bola descoberta. Muito tempo essa bola aqui descoberta. Um volante do Olímpia com muito tempo para poder decidir o que fazer. E aí, gente, a bola está descoberta. Sabe o que o zagueiro, o lateral tem que fazer, o defensor tem que fazer quando a bola está descoberta? Correr para trás. Isso é o básico. Bola descoberta, corre para trás. Bola coberta, corre para frente. Felipe está fazendo o que tem que ser feito. A bola está descoberta, ele está correndo para trás. Só que Fabrício, Wesley e Davi Luiz estão andando para frente, estão virados para frente. Até o perfilamento corporal deles é errado. Só quem está com o perfilamento correto, virado para a profundidade e tentando olhar para a bola, é o Felipe aqui nesse lance. Mas todo mundo vai culpar o Felipe. Paciência. Olha aqui o Felipe saltando pressão, tentando pressionar aqui o portador da bola. E o Gerson e o Bruno Henrique não sendo capazes de fazer essa cobertura, né? Especialmente o Gerson. Então olha só isso aqui. E o Flamengo sofrendo por conta dessa falta de cobertura nas costas do Felipe. Como eu falei, lateral eventualmente vai soltar pressão sim, vai perseguir,
tem que haver cobertura. Isso não é só com o lateral. O volante vai saltar uma pressão, o lateral vai cobri-lo, o zagueiro vai cobri-lo. É assim que funciona um organismo de um time de futebol. Mas, infelizmente, só quem vai apanhar vai ser o Felipe. E, gente, mais uma vez, o Felipe fez uma péssima partida, tá? Especialmente na medida em que ele erra passes muito bobos, próximos da baliza do Flamengo, que poderiam ter, sim, gerado gols do Olímpia. Mas, defensivamente aqui, eu estou mostrando e provando para vocês que é muito fácil colocar na conta do Felipe, porque ele tá velho, porque ele não corre, quando na verdade existe um problema coletivo muito maior. Bom, a gente teve a atuação bem ruim, né, do senhor Vilmar Roldan. A arbitragem foi muito fraca, bastante permissiva com o jogo de catimba, com o jogo de imposição física exagerado, até algumas vezes do Olímpia, faltas duras. O Vilmar deixou de marcar algumas faltas bem claras para o Flamengo. E isso também contribui para o time ficar nervoso. Não pode ser uma desculpa, mas bom. Vou falar também sobre o lance do gol lá do Flamengo. Vou chegar lá. Mas ele foi muito, muito rigoroso com o São Paulo nessa expulsão, na minha visão. Isso atrapalha, né? Então tá aqui já o segundo tempo. E a troca que o São Paulo faz do Gerson com o Maia, para o Maia poder cobrir o Felipe, poder fazer essa cobertura. O Maia é um cara que tem muito mais senso de urgência, que cobre muito mais campo, que corre melhor para trás, que recupera melhor as costas e que tem melhor esse senso de cobertura, né? Ele troca o Maia com o Felipe. A minha pergunta tinha que esperar o intervalo para fazer essa mudança? Será que não era possível já fazê-la durante o próprio primeiro tempo, percebendo que o Flamengo sofria bastante ali? É só dar um sinal e trocar. O Flamengo ainda consegue essa bola aqui, no entrelinhas para o Arrascaeta, um belo passe do Gerson, que não fez uma boa partida, mas achou esse bom passe aqui. O Arrasca consegue fazer essa jogada individual, faz o drible. Ele tenta esse passe aqui, na verdade, para o Gabriel, né? Mas a bola acaba sobrando para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique acaba perdendo esse gol aqui. Ele está pressionado, não é uma bola tão fácil assim, mas ele está com um gol bastante aberto de frente para ele. Ele também erra um lance muito bobo, bastante fácil assim, no primeiro tempo. O Flamengo no contra-ataque, o Gerson rouba uma bola e ele erra a decisão, faz um passe muito comprido para o Gerson. O Flamengo errando muito esse último passe, essa tomada de decisão no último terço e perdendo, inclusive, chances, algumas delas até um pouco claras, como essa aí do Bruno Henrique. À medida que o tempo foi passando, o Olímpia foi conseguindo fazer isso aí, ó, esse jogo de imposição física, de ganhar a primeira bola, de ganhar a segunda bola, e o Flamengo foi incapaz de cobrir a bola para impedir que fossem feitos os lançamentos, resolveu o problema lá na origem e também foi incapaz de lutar mais fisicamente, de se proteger desse jogo de posição física. É importante juntar mais gente em volta dessa bola quando você vai disputar a segunda bola. Você tem que ter mais atletas em volta da bola, tem que ter um posicionamento um pouco melhor do que o Flamengo fez na noite de ontem. E isso, é claro, um problema coletivo, um problema que vai muito também na conta do próprio São Paulo. Bom, aqui o lance do gol, né? Bola cabeceada de bastante longe e o Matheus Cunha falha. O Matheus Cunha é um goleiraço. O Matheus Cunha tem 22 anos e assumiu a titularidade do Flamengo. E vem fazendo uma ótima temporada. Goleiros falham. E goleiros jovens estão mais suscetíveis a falharem, né? O Flamengo apostou num goleiro jovem e ele até então estava dando conta do recado. Aliás, estava dando conta muito bem do recado. Mas o risco de você ter um goleiro jovem é esse. Ele pode, eventualmente, até sentir psicologicamente a partida. Não quero demonizar o Matheus, muito pelo contrário. Ele vem fazendo uma ótima temporada, mas é importante também dizer que ele falha no gol, né? A bola foi cabeceada de muito longe, ele demora para saltar. Bom, o segundo gol, né? Um lance bem parecido com o segundo. De novo essa batida aberta, né? E o Brueira fazendo gol. Falei do Brueira aqui também no pré-jogo, lá do jogo de ida. Falei do Brueira no pré-jogo ontem, no jogo da volta. Falei, olha, o Brueira fez 2 gols de cabeça no final de semana. O Brueira é muito forte nesse jogo aéreo. Não vou me surpreender se ele entrar de início para poder ser esse cara do pivô, ser esse cara que vai disputar essa bola. E falei isso na transmissão durante o jogo. Olha, o Brueira entrou, o Olímpia vai forçar ainda mais esse jogo aéreo. Não deu outra, ele foi lá, fez gol de classificação, atleta alto, cabeceia bem. A partir desse momento psicológico, que já não estava nem um pouco favorável, foi embora, foi para o espaço de vez. Bom, e aí o Flamengo faz mudanças, coloca o Vitor Hugo, já tinha colocado também o Alan, para tentar proteger mais a entrada da área. E coloca o Vitor Hugo e coloca o Luiz Araújo. O Luiz Araújo entrou bem no jogo, o Flamengo forçou muito o jogo de 1 contra 1 do Luiz Araújo. E ele fez muito essa jogada aqui que ele gosta de fazer, que é puxar para dentro, tentar esse cruzamento. E num cruzamento desses, o jogo já aos 89 minutos, né? Ele faz essa bola aqui, o Flamengo brigando mesmo, disputando, né?
acontece isso aqui, né? Para mim, claramente, a bola vem do adversário. Parece que a Conmebol decide lá com o VAR, né? Que não estava claro que vinha do zagueiro. Para mim, esse é o único motivo plausível, a única razão de ser dessa decisão do VAR, juntamente com o Vilmar Roldan, que não há claramente uma bola saindo do zagueiro. É mais uma disputa do que a bola saindo do zagueiro. Para mim, claramente a bola sai do pé do zagueiro e chega para o Gabriel, que está impedido, mas a bola vindo da defesa, vindo do seu adversário, não configura a situação de impedimento, né? Como eu já falei, achei a arbitragem do Vilmar Roldan péssima. Acho que ele tem influência no resultado final do jogo, sim, junto com o VAR, né? Que toma essa decisão, na minha visão, errada, estapafúrdia, eu diria, de anular esse gol. Mas é claro que não dá para culpar só a arbitragem, né? Acho que o Flamengo foi sim prejudicado, mas colocar só na conta da arbitragem é até, de certa forma, leviano. Bom, gente, acho que tudo já foi dito, né? Mentalmente, tecnicamente, fisicamente, taticamente, uma partida ruim. E aí a gente precisa falar de uma frase que é um clichê, mas que eu não canso de repetir. A gente vai ver agora muito essa narrativa das redes sociais, de uma forma geral, na mídia. Muitos vão bater só no Sampaoli. O Sampaoli tem uma grande parcela de culpa. O trabalho do Sampaoli é bem abaixo do que se esperava, isso é óbvio, por muitos motivos. E a gente vai, inclusive, até tentar falar mais sobre isso na sequência. Esse vídeo já está bastante comprido. Mas, assim, já falei algumas coisas aqui em termos de estratégia, né? Em termos de decisões erradas que ele tomou para essa partida. E o Sampaoli não tem um bom trato com o elenco, é um cara de trato muito difícil. E não dá para você trabalhar com pessoas e ser um gestor de um elenco sendo um cara que não tem muita capacidade de lidar com as pessoas. Isso é um problema bem grande em relação ao Sampaoli, né? Mas também dentro de campo, né? Dentro de campo falhou bastante, tomou decisões erradas. E ontem, então, nem se fala, né? Mas muita gente, voltando aqui ao que eu estava dizendo, muita gente vai falar sobre a culpa é só do Sampaoli, vai dar porrada só no Sampaoli. Outros tantos vão dizer que esse elenco é vagabundo, desculpe o termo, que esses caras não querem saber de nada, não estão nem aí para o Flamengo e vão colocar só na conta dos jogadores. Alguns, outros tantos, vão colocar também só na conta do Braz, ou só na conta do próprio Landim, ou só na conta da diretoria. A grande responsável. Bom, o que eu acho é que tem um clichê, uma frase, como eu ia dizendo, que é muito importante, que é muito verdade. Quando ganham, ganham todos. Quando perdem, perdem todos. Então isso para mim é muito claro, né? A responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Comissão técnica, jogadores, diretoria, todos têm a sua parcela de culpa. O Flamengo, infelizmente, vai ver, mais uma vez, uma final sendo jogada no Maracanã pela televisão. Correndo o risco, inclusive, até de assistir um jogo entre Fluminense e Palmeiras. Quem sabe, né? Bom, resta como prêmio de consolação o Flamengo tentar lutar pelo título da Copa do Brasil, que seria realmente, como eu falei, apenas um prêmio de consolação para o investimento que é feito para o elenco que o Flamengo tem. É muito pouco, muito pouco. O Campeonato Brasileiro parece um sonho praticamente impossível, está muito distante. A gente vai aguardar então agora as cenas dos próximos capítulos para ver o que a diretoria vai fazer, vai tomar em termos de decisão agora, nesse primeiro momento. E da sequência do ano a gente vai tentar entender o que vai acontecer na virada do ano, se o Flamengo vai realmente fazer uma reformulação. Então tem que sentar e avaliar tudo com muita calma. Felizmente a torcida não confia em quem toma as decisões no Flamengo, e acho que a torcida tem razão. Bom, esse foi o pós-jogo dessa derrota triste do Flamengo. Está fora da Libertadores 2023 e o sonho do Tetra fica para 2024. Obrigado a todos vocês mais uma vez pela parceria, pela audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.